de volta com o Educador Entrevista, aqui na companhia do prefeito José Luiz. Prefeito, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que estão nos vendo nesse momento. É uma alegria estar aqui novamente. Bom, prefeito, a gente tem acompanhado aí essa luta no combate aí à pandemia em todas as esferas, né? Na federal, na estadual, na municipal, muitas vezes com informações desconexas, né? Fica difícil para os municípios trabalharem com, de certa forma, uma guerra que há entre a federação e o estado aí, mas a gente vê o preparo da cidade na questão de se municiar não só com as informações, mas com os insumos, com a estrutura para esse combate. Sem dúvida, né? Nós acabamos de ver aí a moça que falou lá de Paris, né? Em que lá ela cita que o presidente da República lá, ele editou as normas, né? Quando aconteceu aqui com a gente, infelizmente, né? Na minha visão, eu entendo que o presidente da República deveria ter chamado para ele a responsabilidade de fazer a quarentena no país, suspendendo, né, todas as atividades por um determinado período, colocando todo mundo de férias, suspendendo aquilo que poderia ser suspendido, uma grande parte, mantendo só as atividades essenciais, como no caso a saúde, né, a parte da alimentação, mas deveria ter feito isso, suspender os vencimentos das dívidas, né, por um período, e nós passaríamos rápido por isso. Isso não aconteceu, infelizmente, fez com que os estados, através dos governadores, tomassem cada um as suas medidas, por consequência, os prefeitos também, cada um, de acordo com a sua situação, tomassem as medidas. Nós aqui tomamos as medidas nossas dentro daquilo que a gente tinha de conhecimento dessa pandemia, né, orientado pela parte técnica da saúde, né, e aqui a gente cumprimenta todo o pessoal nosso da área da saúde, né, todo o pessoal técnico que nós temos, a nossa secretaria, a nossa secretária, todos os funcionários e todos aqueles que nos ajudaram, estão nos ajudando nesse momento a atravessar essa crise, né? Então, graças a Deus, aqui em Batatais, a gente vem controlando, vem mantendo, né, sob controle e, como você disse, agora com uma situação um pouco mais favorável, porque se lá no início a gente não tinha, né, muitas coisas como equipamentos, como o próprio teste, né, para fazer, hoje a gente já tem uma situação um pouco melhor. Nós já conseguimos aumentar o número de leitos, né, se for preciso, com respiradores, né, que nós alugamos. Também já montamos uma equipe médica, né, se precisar, além da que está atuando aí com muita competência, mas também uma equipe médica já preparada, se caso eventualmente tiver uma situação mais complicada. Já adquirimos os testes, né, para fazer, embora somente o pessoal da área da saúde que vai fazer, em primeiro lugar, esse teste, e aqueles, evidentemente, que apresentar os sintomas. Não adianta você fazer o teste numa pessoa que não tem nenhum sintoma, mesmo porque não vai dar nenhum resultado, né, interessante para a gente. Pode dar negativo e, às vezes, a pessoa deu uns dias, um falso positivo. Então, é preciso entender bem, quando a gente fala que adquirir os testes, é para essa área, para o pessoal nosso que está na linha de frente do combate, que é o pessoal da saúde, e aqueles que eventualmente apresentar alguns sintomas, que a parte médica desconfiar, então aí se faz o teste para ter um diagnóstico mais preciso, se é ou se não é, né, a questão do coronavírus, até porque para a ocupação dos leitos que nós temos na cidade, né, nós temos uma UTI com 11 leitos, preparamos mais 3, mas precisa esclarecer também que os leitos que nós temos na UTI, nessa época do ano, ele realmente é bastante ocupado, porque tem outro tipo de enfermidades que não está relacionada com o vírus, mas que também é relacionado com a época, a questão da gripe, embora nós conseguimos já vacinar uma grande parte, né, da população, mas nesse momento, nesse período, se também tem problemas mais de respiração, de pneumonias, né? E também outras enfermidades que a nossa UTI também tem que ficar atendendo, caso as pessoas que sofrem algum infarto
ou alguma AVC, ou uma isquemia cerebral, ou alguma doença já em fase terminal, como câncer. Então, esses leitos, normalmente, têm um índice de ocupação muito alto nesse momento. Então, por isso, nós preservamos e também adquirimos, né, os equipamentos para mais 3 leitos. Graças a Deus, até agora, nós não precisamos utilizar desse leito. Mas estamos preparados e estamos nos preparando também, né, se caso a situação venha a se complicar. Mas até o momento, a gente pode dizer que nós estamos conseguindo superar as dificuldades. Para isso, eu agradeço demais também a população, a classe empresarial, que soube compreender também as medidas que foram tomadas com isolamento, né, e que souberam entender, embora nesse final de semana passada a gente viu um afrouxamento muito grande desse isolamento, não foi só em Batatais, foi no país todo, né? A gente até compreende isso, mas também temos que agradecer o comportamento das pessoas. Por quê, Luciano? O que realmente cada um de nós tem que entender, que agora chegou a vez da gente individualmente fazer a parte, né? Cada um individualmente. Olha, todo mundo sabe que o vírus mata. O vírus mata, né? Mata numa quantidade muito grande? Depende. Se você não estiver preparado para atender todo mundo ao mesmo tempo, mata. Se você estiver preparado para atender todo mundo ao mesmo tempo, mata menos, mata pouco. Mata menos do que outras enfermidades que apareceram no mundo até hoje, né? Mas o que aconteceu no mundo inteiro é que o vírus veio, de repente, e pegou todo mundo de calça curta. O mundo inteiro. Nós estamos vendo o exemplo dos Estados Unidos, que é a maior potência mundial, que eles também não tiveram, né, condições de atender todos os cidadãos deles, por isso uma incidência de morte muito grande. Nós vimos isso na Itália, nós vimos isso na Espanha, nós vimos isso em vários países do mundo, estamos vendo, e chegou no Brasil também. Ninguém tem equipamentos, né, para atender uma quantidade muito grande, a começar pelas máscaras, a começar pelos equipamentos de proteção, pelos reagentes dos exames, né? Precisou aí fazer um movimento muito grande, rápido, tentar conseguir isso que nós estamos vendo. Mas pegou. Por que do isolamento? Por que da pessoa fazer a parte dela? É justamente por causa disso. Porque se cair todo mundo ao mesmo tempo, não tem. Então alguém vai morrer. Há necessidade de entender única e exclusivamente essa questão. Ora, não podemos fazer com que, o vírus mata pouco e, portanto, vamos trocar aí 5, 10 mil mortos por uma outra situação. Não é por aí, não é por aí. Não podemos trocar vida nenhuma, que seja uma por uma outra coisa. Não podemos trocar. Nós temos que salvar todos ou tentar salvar todos. Então, não é por aí o caminho, dizer o seguinte, olha, vai morrer 5 mil, 10 mil, e tá bom, e vamos salvar lá na frente a economia. Vamos fazer. Não, cada coisa de uma vez. Lá na frente nós vamos ver a economia, lá na frente nós vamos ver isso, mas agora o momento é da gente salvar as vidas. De fome ninguém morre. É muito raro morrer de fome. Mesmo porque um organismo de uma pessoa normal, ele dura numa greve de fome 60 dias. E um pão com banana mata a fome. Agora o vírus mata. E mata às vezes em 48 horas, não é em 60 dias, né? Então é isso que precisa a população entender. Então se você puder ficar em casa, se você não tiver nenhum outro compromisso, fique em casa. Faça organizado as suas coisas, de forma que a gente não tenha essa aglomeração, porque é com a aglomeração é que o vírus se transmite. Ele não sai voando daqui e vai para lá. Ele só se transmite com o contato, com a aglomeração. Então, é isso que nós estamos tentando a todo custo, com muito sacrifício, tentar passar esse momento. Nós tivemos, no município, no primeiro momento, as medidas locais, depois foi alinhado com o decreto do governador, saiu agora a questão, né, da declaração do governador com prorrogação até o dia 10, mas o município vai tomar umas medidas um pouco diferentes na questão do isolamento, prefeito. Sem dúvida. Eu venho conversando constantemente, desde o início dessa situação, com o presidente da Associação Comercial, o Enio,
do qual eu respeito muito a entidade, que é representativa, né, de uma parcela muito grande das empresas, né, da nossa cidade. É uma associação empresarial, portanto, fala em nome também dos empresários, né, desse setor, dessa categoria. E, por outro lado, também eu conversei com o Sindicato dos Metalúrgicos, né, quando lá do início, para a gente ver, alinhar as medidas, que também representam a categoria dos empregados, pelo menos uma grande parte da nossa cidade, né? O Sabará é o presidente, conversei com ele, e a gente vem mantendo contatos constantemente sobre essa questão das medidas que foram tomadas, do fechamento, né? Muito bem. No princípio, até se aderiu, veio, teve, de repente, a semana passada, de terça-feira em diante, mesmo porque também mudou, é começo de mês, muita gente recebe, e aí também coincidente com algumas medidas tomadas pelo governo federal, com a questão do auxílio emergencial, nós tivemos uma aglomeração muito grande de pessoas, né, no centro da cidade, em bancos, em loterias, e até em lojas abertas, como supermercados, né, farmácia. Então, foi difícil controlar isso e parece que deu uma situação geral no país todo, né? Então, aí muita gente ficou realmente pressionando. E eu passei uns dias aí, final de semana, muito apreensivo com essa situação, da gente perder o controle até então, né, que vem sendo feito, e a gente começar a ter uma situação desenfreada da transmissão do vírus, né? Mas, na tarde de ontem, eu reuni com o Enio, da Associação Comercial, onde ele vem me solicitando, né, para que a gente, em conjunto, a gente estuda uma solução de fazer com que a gente volte ao funcionamento, né, do comércio, mesmo porque as indústrias, nós acordamos para que eles fizessem um plano de trabalho, e aqui eu quero agradecer, porque cumpriu realmente esse plano, e nós autorizamos, então, mediante esse plano, porque a responsabilidade nossa é muito grande com relação à questão da vida da pessoa. Então, nós temos que orientar. Então, isso foi muito bem orientado, todo dia a nossa secretária, as autoridades da área da saúde, vêm fazendo as comunicações, né, a nosso pedido, informando a população de tudo aquilo que está acontecendo. Como a situação em Batatais está sob controle, eu venho sofrendo uma pressão maior para afrouxar, né, a questão da liberação do comércio de uma forma geral. E ontem nós discutimos com o presidente da Associação Comercial o que é que a gente poderia fazer para que a gente pudesse voltar, né, a ter uma abertura do comércio, mas sem ferir as normas, né, preconizadas pela saúde de proteção. Então, eu disse que iria reunir o comitê, como eu reuni ontem à tarde. Nós ficamos reunidos ontem até por volta das 6h30, discutindo com o comitê, pedi para que hoje o comitê elaborasse um plano, né, e que entrasse em contato agora, à tarde, com o presidente da Associação Comercial, que mostrasse esse plano para que a gente pudesse voltar a partir do dia 23, né, que até então o decreto ia até o dia 23, embora agora já tenha uma novidade, que o governador prorroga o decreto dele, mas eu penso que, dentro daquilo que nós idealizamos, em conjunto com o comitê que está gerenciando a crise, né, do coronavírus no nosso município, e mais em parceria com a Associação Comercial e Empresarial, eu penso que nós podemos chegar num denominador comum de poder estar atendendo, né, ao clamor também das pessoas para que voltem ao trabalho, que voltem a ter suas atividades empresariais, mas dentro de um critério para proteger também a população e o próprio funcionário que vai voltar a trabalhar. Então, primeiro eu determinei que a prefeitura volte a trabalhar a partir do dia 23, mas que todo mundo tivesse, né, todas as secretarias, todos os funcionários, tivesse a devida proteção,
que preconiza as normas de higiene, de prevenção, e, da mesma forma, pedir ao comitê que também solicitasse e que fizesse esse termo de compromisso com os empresários, para que eles assumam essa responsabilidade de, a partir do momento que nós vamos permitir a abertura, a volta, né, da normalidade, então que também fosse dessa forma. Então, vai voltar se tiver esse acordo, se tiver um acordo de que, olha, as pessoas terão que cumprir certas regras para proteção. Aquele que não cumprir essas regras, evidentemente que a gente vai tomar as medidas que a lei determina. E tem uma lei estadual, né, da vigilância sanitária, que ela aplica multas, e multas pesadas, né? Então, nós vamos fazer um termo de adequação, de compromisso, de forma que, ao autorizar a volta do funcionamento, as pessoas se comprometem a manter as regras básicas que a ciência e a saúde está preconizando nesse momento para o combate à transmissão desse vírus. Então, o que é? O distanciamento. Então, você vai poder trabalhar, mas todos os seus funcionários com máscara. O espaço de aglomeração que você tem, até dos funcionários, tem que ser respeitado uma quantidade de distanciamento um do outro, 2 metros de distância um do outro, com toda a prevenção de álcool gel, de sabão, de lavar as mãos constantemente, né? Se tudo isso for acordado, eu entendo que nós podemos voltar a uma normalidade, mesmo porque também, senão vai ser difícil você segurar isso, né? Você vai ter que trombar com medidas mais duras, mais drásticas, e aí nós temos percebido que o cidadão, ele está meio confuso. Uma maioria já entendeu a gravidade, outros parece que ainda não entenderam, alguns se rebelam contra as autoridades que estão tomando as medidas. Infelizmente, há muita coisa, né, que é publicada, muitas coisas falsas, muitas coisas que é jogado um contra o outro. Infelizmente tem isso. Nós vimos aí recentemente a própria demissão desse ministro que vinha fazendo um trabalho excelente, né, um cara extremamente capacitado, e por picuinhas, por jogos e politiqueiros, acabou confrontando com o presidente. O presidente, eu entendo que não teve a sabedoria e a maturidade suficiente para entender e descartar isso, né? Você não pode ficar entrando dessas pessoas desocupadas, que elas não têm ocupação. Não é a hora da discussão política. Não é a hora, elas ficam criando esses fatos para você cair na delas e você tirar o foco daquilo que você tem que trabalhar e ficar prestando atenção e respondendo essas pessoas que não fazem nada, que ficam desocupados o dia inteiro, só nas redes sociais. Eu entendi que o presidente não teve a altura de entender isso e de dizer o seguinte: olha, o ministro vem fazendo um trabalho na área da saúde bom, portanto, ele continua fazendo. A hora que chegar a parte da economia, olha, você tem um outro ministro, ele é bom, ele é competente, chama ele e diz: agora vamos resolver essa parte, já que nós resolvemos essa outra. Num período que não ia, né, afetar, como essas previsões catastróficas que eles estão falando, vai sim, todos nós vamos ter que se arrumar, mas ainda vai vir o outro período. Agora é a gente salvar vidas, né? É isso que nós temos que fazer, salvar a vida é mais importante. Uma vida que se perde, não tem dinheiro que paga, não é verdade? E as pessoas precisam entender isso, não tem lugar para todo mundo, portanto, vamos tentar organizar para que todo mundo, né, não corra ao mesmo tempo para procurar o socorro, que não vai ter como. Aconteceu isso nos países, nós vimos isso. Então, ficou lá do lado, porque não tinha médico, não tinha equipamento, não tinha nada, e acabou morrendo lá. Então, aí o vírus mata desse jeito. Se tivesse o atendimento, você poderia ter salvado muitas vidas com essa questão. Então, é isso só que nós temos que entender, gente. Nós temos que entender isso. Nenhuma cidade do país, o mundo não estava preparado para isso, volto a dizer. É isso que nós temos que entender. Para isso, nós temos que organizar. Então, nós estamos propondo, em parceria, né, uma organização de que podemos voltar a funcionar, desde que respeitadas as regras básicas de saúde, da vida das pessoas e tal. Vamos, e eu espero que
os comerciantes, os empresários, dê também esse exemplo e contribui. Não pensa só no dinheiro, que se organiza dentro da sua empresa as normas que é fácil a gente conviver. Nós podemos passar por isso trabalhando, convivendo, mas desde que a gente cumpra os princípios que a ciência e as normas de sanidade preconiza. Então, mantenha o distanciamento, mantenha os equipamentos, põe a máscara, a luva não, mas põe a máscara, protege, mantém o fluxo de pessoas, de aglomeração, quem é supermercado, olha, entra um pouco de cada vez, certo? E a população também contribui. Aquele que não precisa trabalhar, que pode ficar em casa, fique em casa, certo? Que vai ter menos contaminação. Então, eu acho que dentro dessa filosofia, embora eu estou aqui nesse momento dando uma entrevista, e o governador também está dando uma entrevista, dizendo que prorroga o decreto dele por mais 10 dias, né? Até 10 de maio, parece que é isso aí, né? Mas eu penso, independente disso, eu penso que nós aqui em Batatais, e aí eu apelo aos empresários, que se encaixarmos dentro dessas normas, nós podemos voltar ao funcionamento e amenizar um pouco, né, essa angústia, essa situação, vamos dizer assim, essa luta né, porque eu não vou sair aí tomando medidas drásticas, fechando, prendendo, fazendo isso. Nós não queremos isso, não queremos ficar tritando, nada. Nós queremos é proteger. Por um lado, nós estamos seguindo as normas da saúde, da ciência, por outro lado, estamos também, né, atendendo para que o comércio e as empresas voltem também a funcionar, porque entendemos que elas precisam também, dentro desse alinhamento aí. Mas eu queria falar também a respeito, e a pergunta aqui do Kleber e do José Renato, a respeito das ações de recap que estão acontecendo na área central e se tem previsão de mais algum bairro, prefeito. Tem. Nós já tínhamos programado, o ano passado nós fizemos um programa de recapeamento muito grande na cidade. Muitos bairros, muitas ruas foram recapeadas. E programamos esse ano também. No começo do ano nós fizemos as licitações e as licitações foram todas elas terminadas e ficou agora um período dessa quarentena, as empresas pararam também. Mas no dia de hoje, uma das empresas que ganhou a licitação aqui das ruas do centro da cidade, ela iniciou o trabalho. Então, já começou na Santos Dumont, nós vamos recapear o centro todo. Só que aqui foram duas empresas que ganharam, né? Uma ganhou a Santos Dumont, ganhou a 7 de setembro, a Leandro Cavalcante e a Capitão de Andrade, né? A Monsenhor Alves, que vai ali da Praça Conde Joaquim Alves até em frente à Santa Casa. A 7 de setembro e aquele trechinho indo até a ladeira do Dr. Mesquita, que é aquela mão inglesa que está ali, né? Então, ali vai recapear. E uma outra empresa, que deve estar começando a semana que vem, ganhou a Rua do Centro, incluindo a ladeira do Dr. Mesquita e a Coronel Joaquim Rosa e a Afonso Pena, uma parte da Afonso Pena. Então, nós vamos ter duas empresas aí trabalhando, né, agora, durante essa semana, no centro da cidade. Nós até pedimos para iniciar, até em virtude dessa quarentena, do fechamento, mas acredito que até o final da semana que vem a gente já esteja resolvida essa parte do centro. Depois, nós já fizemos a licitação e já também tem a empresa vencedora, que é essa que está fazendo aqui na rua, no centro. Nós vamos fazer Amador de Barros, que é uma das ruas mais compridas que tem na cidade, são 1.300 metros, e também uma parte da Quintino Bocaiúva. A outra empresa que ganhou, a Coronel Joaquim Rosa, nós temos que fazer as longofaixas na 9 de julho e vai instalar os semáforos novos que nós compramos. Então, vem também a troca de semáforos do centro, de várias localidades que nós temos na cidade, com semáforos novos, as longofaixas, né, também. Também já licitou, e já tem empresa ganhadora, e já foi assinado o contrato, a que vai fazer o recapeamento da Vila Lopes, da Estrada Boiadeira e do Antônio Romagnoli todinho.
certo? Então, isso aí também, o recurso já está na conta, vai ser feito. Com exceção do Antônio Romagnoli, que vai demorar um pouquinho mais, que nós licitamos e nós vamos trocar primeiro toda a rede de água lá daquele bairro. Nós vamos fazer rua por rua, a empresa vem atrás já recapeando. Que é sempre o grande problema Que é de o lá, problema. né? Não pode fazer o recap sem a troca Isso. daquela tubulação. Então, o pessoal ali um pouquinho de paciência, mas está licitado, está assinado já o contrato, tem o recurso, que é o mais importante, está na conta da prefeitura, destinado a isso. Então, Vila Lopes, Estrada Boiadeira e Antônio Romagnoli, ok também, que já estava na programação. Aí nós temos um recurso que foi conseguido por uma emenda do deputado Orlando Silva, através dos vereadores do partido, que era na época o Sabará, o Bosquinho e também o Acimar, que conseguiram R$500 mil, em que vai, aliás, R$600 mil, que nós vamos, já foi tudo pronto, já foi encaminhado, está esperando a autorização da Caixa Econômica para licitar, que nós vamos fazer ali o bairro do Auxiliadora, completo. Vai dar para fazer todo o bairro Auxiliadora, né? E depois tem uma outra verba de R$500 mil, que foi pedida pelo Leonardo, quando estava como chefe de gabinete meu, Leonardo Riu, junto ao deputado federal Baleia Rossi, de R$500 mil, que vai fazer ali no Primavera, né? Eu não sei se vai dar para completar todo o Primavera, mas estamos aguardando também a liberação da Caixa Econômica para fazer a licitação, né? É bem burocrático a parte da Caixa, ainda mais agora que esse problema aí do vírus deu uma travada com o pessoal em quarentena, mas nós já temos isso, já está autorizado, nós só estamos aguardando o ok para licitar. Licitou, vem a execução. Estamos continuando, e tem um prazo agora, até no meio do ano, para terminar Oswaldo Scatena, a empresa parou também nessa quarentena, voltou na segunda-feira às atividades, e esperamos que agora termine aquilo ali de vez, né, para que a gente também libere toda aquela parte central da cidade. Voltou também ao Washington Luiz, eles estão fazendo algumas passagens. A semana que vem, eles já vão iniciar o recapeamento do restante da avenida, e depois vai ficar faltando o calçamento, né, já foram feitas as longofaixas, e também nós vamos entregar aquela avenida também, todinha completa de recapeamento. E lógico, nós temos outros pedidos, só que agora vem uma dúvida, né, Luciano? Como vai comportar o governo federal, o governo estadual na liberação desses recursos. Então, nós tínhamos pedido dinheiro para recapear o Alvorada, que é outro problema, que vamos fazer também a troca de encanamento. Tem uma parte aqui do São Carlos também, do Elisa, e tem o Cimara e o Santa Rita também, estava na programação nossa de fazer o recapeamento. Vamos ver agora, né, como que vai se comportar a questão da situação financeira e o que os governos federal e estadual vão poder liberar para a gente. Mas nós estamos lutando para conseguir esse recurso. E, lógico, nesse momento, a prefeitura também teve que adotar suas restrições. Eu já adotei no primeiro decreto nosso, né, a restrição de economia. Eu proibi todos os eventos que tinha na cidade, que poderia ter gasto, justamente para acudir a questão da saúde, né? E também algumas coisas que podem ser adiadas, nós adiamos por tempo indeterminado, justamente porque não sabemos qual é a situação que nós vamos atravessar nesses próximos meses na área da saúde. Então, nós demos prioridade à área da saúde. A área da saúde está, graças a Deus, equipada, com recurso, né? Então, nós estamos preparados para esse atendimento. Mas tem outras obras também que já tinham conseguido recurso, como, por exemplo, aqui no Centro de Lazer, Ari Braga Resende, que nós estamos reformando já a licitação para reformar o ginásio Maneirão, mais algumas benfeitorias feitas nesse Centro de Lazer. Nós tínhamos protocolado e mandado o projeto para fazer as melhorias lá no Centro de Lazer do Altinarantes. Agora também não sei como é que vai ficar, se o governo vai liberar. Nós temos aqui a obra que já estava pronto, o recurso, o convênio do ano passado, agora autorizou a licitação, que é aqui da ampliação do recinto da Festa do Leite, né, que já tem o recurso alocado. Nós temos o recurso de 2020, você participou de uma reunião agora recentemente, com o secretário de Turismo, tratando também dessa questão da verba de 2020, que nós iríamos fazer um grande projeto na nossa Praça Central.
também agora nós vamos contingenciado por enquanto. Contingenciaram, nós temos que, né, aguardar, mas nós estamos em andamento, que o recurso do asfalto para terminar o distrito industrial também tá, a empresa vai voltar agora, que estava na quarentena. Nós já furamos o poço, nós estamos licitando o reservatório, e já licitou a estação de recalque, né? De recalque, foi uma empresa de Batatais que ganhou, nós já vamos dar a ordem de serviço, e no dia de ontem, abriu a comissão de licitação, abriu, né, os envelopes dos lances dos 73 terrenos do Distrito Novo, agora vai fazer a apuração para ver quem é que foi contemplado, né, com os novos lotes lá, para que a gente também comece esse Distrito Industrial de vez, né, embora agora vai entrar numa situação um pouco difícil, mas que as empresas começam a construir, porque a estação de elevatória, nós já licitamos, já tem empresa, já vamos dar a ordem de serviço, e nós temos o dinheiro separado para isso, que eu segurei esse dinheiro para não ter esse problema lá, né? Nós temos aí uma reforma no Centro de Convivência da Terceira Idade, que foi uma emenda do deputado estadual Léo Oliveira, né, a Dorinha pediu. Temos o recurso para comprar um ônibus também da Terceira Idade, estamos aguardando agora a liberação para fazer a licitação. E tem outras obras também em andamentos na cidade, que nós estamos executando, como, por exemplo, tapa-buraco. Nós temos asfalto comprado e pago, né, nós adquirimos lá atrás. Tá a nossa equipe fazendo, já tem uma grande parte da cidade recomposta também. Ajudou bastante os recapeamentos que nós fizemos todo o ano passado, que essas vias não precisou mais tapar buraco, então isso já ajudou bastante. E estamos promovendo agora uma limpeza geral, né, da nossa equipe, na cidade, com entulho, com catagalho, com material de construção, para que a gente também faça a prevenção contra a dengue, que graças a Deus também está sob controle na nossa cidade. Está sob controle. Nós também temos essa preocupação, né, de ao mesmo tempo estar atravessando com o coronavírus e também a dengue e a influenza, né, que é a gripe. Nós já vacinamos os idosos, teve uma vacinação em massa, praticamente, né, quase todas as pessoas idosas, nós podemos dizer que foram vacinadas. Agora, essa semana, nós estamos vacinando as pessoas que têm alguma comorbidade. Depois vem a outras faixas de idade, calma, todo mundo vai ser vacinado, né? E, portanto, também nós estamos atacando com um movimento muito grande na área da saúde, e por isso, mais uma vez, eu agradeço os funcionários da saúde que não pôde, né? Alguns nós liberamos para ficar em casa das outras áreas, mas eles não puderam, porque eles estão na linha de frente do combate. Prefeito, várias medidas, né? A gente falou aí da questão da administração, na questão prática aí das ações de saúde, mas também foram tomadas várias medidas de contenção financeira também para o momento, né? Que foi a questão, por exemplo, das horas extras, né? Que foram retiradas nos setores, e para todos os funcionários, independente de escalão, né? A exceção, é lógico, da equipe da saúde e da segurança que tiveram... Nós suspendemos o pagamento, né, de horas extras. A Prefeitura tem um pagamento mensal de hora extra de aproximadamente R$300 mil, certo? Então, nós suspendemos esses pagamentos, pedimos, né, para que os secretários tomassem as medidas para que o serviço não fosse interrompido. Lógico que alguma exceção, no caso, quando tiver justificada, você terá que cumprir. Ficou fora disso o pessoal da saúde e o pessoal da segurança, que é a guarda, né? Então, eles não podem ficar, porque há necessidade. Mas, um exemplo, no final de semana nós temos plantões, nós fizemos as alterações, então nós temos plantão de água, nós temos plantão de eletricidade, nós temos plantões de vários outros tipos de serviço, né? De cemitério. Então, esse pessoal está trabalhando no regime alternado, né, de compensação, para que a gente evite o pagamento das horas e esse dinheiro possa sobrar, né, caso seja necessário, mais na área da saúde, porque nós vinculamos agora todos os recursos voltados à área da saúde. Nós recebemos alguns recursos do governo federal e do governo do estado, né,
nós já canalizamos, estamos preparados, já tomamos as medidas, mas a gente não sabe ainda qual é o período que nós vamos atravessar, se é 1 mês, se é 2 meses, se é 4 meses. Eu, particularmente, entendo que esse vírus veio e vai ficar agora o resto da vida aqui, certo? O ano que vem ele pode voltar, só que o que vai ser diferente? Nós vamos ser imunizados, né? Até lá pode ser que apareceu uma vacina, mas nós vamos ser imunizados, como fomos com a primeira vez que apareceu a gripe no mundo, matou, depois foi imunizado, e assim todos os tipos de vírus que apareceram no mundo, o primeiro contato ele causou estrago, depois foi, né, imunizado. Então, a gente não sabe. As previsões que nós temos recebido das autoridades, tanto do governo federal como do governo estadual, é que durante 4, 5 meses, a gente vai ter esse período aí de enfrentamento, né? Então, nós vamos ter que estar passando isso daí. Então, é lógico que aqui a gente tem que cair a ficha, tem que ficar, né, concentrado em todo esse segmento. Então, as primeiras medidas que nós tomamos, reduzimos o veículo, reduzimos o combustível, aquilo que pode ser reduzido, né, para tentar suportar lá na frente. Mas eu não reduzi, embora nós reunimos a partir, também tem a equipe econômica nossa, né, o secretário de Finanças, que é o Henrique, a gente reúne todo dia cedo para tratar também, porque sem dinheiro você também não faz as coisas. Então, a gente já estudou algumas, vamos dizer assim, medidas que poderão ser tomadas, mas que nesse momento eu não vejo necessidade de tomar. Vai suspender o pagamento do adiantamento do 13º dos funcionários, que nós pagamos no meio do aniversário? Não, enquanto a gente tiver dinheiro, nós vamos pagar. Porque se eu suspender agora, qual o governo do estado suspendeu, vai pagar só em dezembro. Aí chega em dezembro, você precisa de 5 milhões, aí não tem, fica mais difícil. E da forma que nós estamos fazendo, chega em dezembro, nós só precisamos metade do dinheiro. Metade foi pago durante o ano. O vale. Hoje nós pagamos o vale, certo? Não é muito, foi 200, quase 300 mil reais. Mas agora de manhã eu já assinei o pagamento, já está, todo mundo recebeu o vale, né? Podia ter suspendido o vale? Talvez até o funcionário ia entender. Não há necessidade nesse momento. Então, toca-se normal, né? Vamos suspender o pagamento dos fornecedores nossos? Não, porque você vai acumular e lá na frente você vai precisar aí de 20 milhões para pagar. Você vai parar de pagar o INSS, o Fundo de Garantia? O governo suspendeu isso, mas você vai parar? Você está empurrando a dívida para frente. Você está empurrando. Então, eu não vejo, eu quero tocar esse ano, que é o último ano, eu quero tocar direitinho. Quero deixar a prefeitura em ordem, né, se possível, se não houver nenhum contratempo, e passar. E com as coisas que nós programamos sendo executadas. Lógico, aquilo que seria uma festividade, não, isso pode parar, pode esperar. O povo vai entender isso. Nós vamos gastar X com um evento aí? Não, isso pode esperar, certo? Mas nós estamos terminando a reforma do Banespinha para melhor atender a população, melhor acomodar os funcionários nossos. Então, nós estamos, né, mantendo a distribuição de cesta básica. Aqui eu quero cumprimentar a equipe da promoção social, que aumentou em muito a carga de serviço deles também, como na área da saúde. Talvez a área social aumentou mais. Os telefonemas, os atendimentos, o CRAS, e nós já entregamos até agora mais de 700 cestas básicas. Então, está tudo equilibrado, está certinho, tem que haver o recurso também para as cestas básicas, certo? Então, não há necessidade de desespero. Nós temos atendido. Tem aparecido algumas pessoas de fora, porque sabe que a nossa cidade, né, está um pouco mais controlada, então a gente está de olho nisso também, né? O pessoal está rastreando isso daí, e, portanto, a gente tem condições nesse momento de atender. Ninguém vai passar fome, certo? As crianças nossas, nós mandamos, logo no início, foram nós os primeiros, mandamos para aquelas famílias mais carentes, mandamos uma cesta de produtos para eles, estamos mandando novamente. Então, está sob controle, Luciano. Eu acho que a gente, com uma equipe muito competente, que nós temos aí, embora com muitas cabeças novas no governo, mais um time reduzido, mais um time que eu estou tranquilo, que sabe entender bem, né, as ordens que a gente passa, tanto eu como o vice-prefeito Mazarão, e, portanto, a gente tem conseguido dar conta até o momento do recado, sempre lembrando, contando com a colaboração também da população. Evidentemente, com a volta das ações da administração,
como o prefeito colocou muito bem, com toda a segurança, com todos os EPIs, com todas as medidas. A pergunta do Antônio Carlos aqui, ainda a respeito daqueles, né, que estão no grupo de risco, como é que vai ser o gerenciamento dessas pessoas, prefeito, na administração? O que foi passado para vocês, né, para todos os secretários, aqueles que eventualmente tiver alguma comorbidade ou algum problema de risco, essas pessoas continuam ainda, né, isoladas, porque nós não queremos comprometer, né, ninguém. Nós estamos preservando a vida das pessoas. Alguns casos que apresentam alguma complicação, ele pega um atestado médico, os 15 primeiros dias por conta da prefeitura, depois ele vai ser afastado, vai receber o INSS, se precisar um período maior. Então, isso tudo é equacionado, não são muitos os casos, são poucos, de forma que dá para a gente contornar essas situações, né? Até porque essa regra ela continua válida para a indústria, para o comércio, para todo mundo, todo né? Não é mundo. só para a prefeitura, né? Então Exatamente, tá tudo pareado aí. É o caso do pessoal da terceira idade, né? Que realmente eles têm um prazo maior para ficar em quarentena, né? Então, a turma está com vontade de voltar, por exemplo, o Fundo Social, nós não podemos voltar ainda com as atividades, né? Sem dúvida. Tem que manter essa quarentena ainda por mais um período aí, né? Então, a gente sabe... Até para proteger eles próprios, né? Sem dúvida. A gente sabe que alguns grupos específicos, igual as aulas, não voltam. Por enquanto, não. As aulas é diferenciado, porque a aula é o seguinte, a aula você tem, durante um ano, você tem 3 meses, que é considerado recesso e férias. Então, há possibilidade de você compensar. Então, as aulas ainda, você tem essa válvula de escape que dá para compensar sem ter um prejuízo para o estudante, né? Então, a gente ainda mantém isolado, porque lá na frente a gente pode fazer essa compensação. E a Secretaria Municipal de Educação fez uma ação, né, mandando as tarefas, Sim, mandando toda uma série de atividades. Isso, exatamente. Além do mais que na educação você tem uma facilidade maior que é fazer também a educação à distância né, mandando o kit e o próprio aluno se interagindo em casa, né? Então dá para contornar isso daí. É isso. Então, quando a gente fala aí das medidas, né, desse primeiro passo aí com algumas ações, né, gente, tudo que inclui as ações de aglomeração estão aí mais focadas no decreto estadual, se a gente pode pensar, né, que é a questão das escolas, né, a questão dos esportes em espaços coletivos, teatro, shows, grandes eventos, isso tudo está para o dia 10 lá, como estabeleceu o governador. Ainda está na quarentena, né? Então, quando a gente pensa também em tudo que envolva grandes aglomerações, a outra parte aí, que são as ações comerciais, etc., dentro de todo um regramento que está aí, né, que sai... O que precisa ficar bem claro, né, Luciano, é que a associação comercial é que pediu, né, para que houvesse essa situação. Precisa ficar bem claro isso daí. O que nós estamos entendendo, que desde que siga as regras estabelecidas pela saúde, pela vigilância sanitária, nós podemos atender. Então, depende desse entendimento, né, do funcionamento. Nós entendemos também, queremos colaborar, mas desde que fica bem claro que a parte empresarial que pede, que solicita isso, e nós estamos, né, num bom senso, tentando fazer com que a gente chegue nesse entendimento aí e possa estar funcionando, né? E ter a clareza também aí que cada cidadão é fiscal, né? E não é fiscal só do estabelecimento, é fiscal da outra pessoa que está lá junto, né? Olha, se eu estou indo na fila lá, eu vou ter que pedir para a pessoa que está atrás de mim para manter a distância. Se eu vejo que a pessoa que está próxima de mim não está de máscara, eu vou falar, companheiro, tem que usar máscara, né? Se eu saio na rua de máscara, eu tenho que começar a cobrar todo mundo dessa ação, para que todo mundo também entre aí nessa rotina. Olha, cheguei lá e eu vi que tem uma fila grande no supermercado, que não tem como entrar agora. Volto depois. Volta outra hora. É isso aí. É um básico do ensinamento que nós já deveríamos ter no dia a dia, né? Agora, pior numa situação dessa que nós estamos vivendo, né? É o mínimo, é o básico que cada cidadão tem que se comportar, né? De forma que ele tem que viver em sociedade, mas tem que saber viver em sociedade, né? E agora é o momento da gente, cada um, volto a dizer, falei lá no início,
nunca, né, foi nos cobrado de cada um de nós uma participação tão intensa como agora. A nossa geração não tinha visto isso, né? Nós aqui, graças a Deus, nós não tivemos grandes eventos complicados no nosso país, nós não tivemos guerra aqui no solo brasileiro, né? Tivemos sim algumas complicações lá há mais de 100 anos, da própria gripe espanhola, etc. Mas agora que a nossa geração, nos últimos 100 anos para cá, está passando por esse momento. Então, tudo é novo para nós. E aí, sim, dentro de uma sociedade, nós temos que saber se comportar para que a gente saia desse problema o mais rápido possível, porque o problema está em todos nós, né? Não é só de um, todos. Nós temos que tomar os cuidados e a vigilância da nossa parte para fazer que aquele que porventura saia fora cumpra as normas para proteger o outro cidadão que está cumprindo, né? Uhum. A gente teve aí, né, um dado específico, né, da cidade muito bem avaliada, né, como uma das 34 principais aqui do estado, o que mostra também um reflexo da ação do comparativo com as outras. Essa semana, até no meio de tanta notícia problemática, né, nós tomamos conhecimento de que foi feito um trabalho a pedido de uma revista de renome internacional, que é a revista Exame, onde ela avaliou 384 cidades no Brasil, de 50 a 100 mil habitantes, né? Avaliou vários detalhes do comportamento dessas cidades, e Batatais ficou no país, né, em 34º lugar, com a cidade com melhor estrutura e infraestrutura, né? Então, ficou praticamente atrás de, eu acho que 5 ou 6 cidades só do estado de São Paulo. A primeira foi Vinhedos, e depois nós estamos aí em 4º ou 5º lugar no estado, nessa proporção de habitantes. O que a gente vem trabalhando há anos aqui na cidade, melhorando a estrutura. Hoje é uma cidade que tem 16 quilômetros de emissário de esgoto. Tem um tratamento de esgoto de excelência, né, que melhorou muito a qualidade de vida da população, que tem uma estrutura básica de saúde muito bem montada. Você tem mais de 10 unidades básicas de saúde, você tem uma UPA, unidade de emergência, você tem SAMU, você tem uma UTI. Agora nós vamos entregar, vai ficar pronto agora no final do mês, o ambulatório de oncologia. A Santa Casa já me comunicou, está pronta a obra, vamos aguardar, evidentemente, agora a questão da inauguração, né? A gente vem trabalhando, isso é um grande ganho na área da saúde para a população de Batatais. Você tem uma estrutura na cidade muito boa. Pena que uma meia dúzia não entende assim e resolve, às vezes, até malhar a própria cidade ou criticar a própria cidade, mas vem essas coisas de fora, né? Não fomos nós que fizemos, para dizer que nem tudo é ruim na nossa cidade, nós temos muita coisa boa. Então, essa semana saiu essa notícia boa, vem aí, não é notícia da prefeitura, né? Porque senão eles iam falar, mas é um dado muito bom para nós, batataenses, que nós temos realmente, sim, eu considero uma cidade muito boa, assim, na parte da estrutura que ela tem. Lógico que todo mundo sonha e gostaria de ter muito mais, mas nós temos uma estrutura, a parte habitacional muito boa da cidade, né? Você vê, nós não temos favelas na cidade, nós não temos casas caindo, casas ruins, uma ou outra, né? Mas muito pouco. Nós temos uma situação social muito bem definida. Temos, sim, alguns problemas, como todas as cidades também têm, mas eu acho que aqui a gente precisaria valorizar mais o que nós temos na cidade, né? As pessoas boas valorizam, sim, né? Mas eu acho que isso é um momento muito positivo para a nossa cidade e também para que a gente, nesse momento de tanta crise, tanta situação negativa, a gente tenha um dado positivo, né? Sem dúvida. Prefeito, eu acho que a gente tem que reforçar isso aqui para encerrar, né? Que o momento agora é de calma, de tranquilidade, né? Vão ser anunciadas aí as medidas para a próxima semana, então as pessoas fiquem calmas, aguardem, né? O próprio comitê, junto à associação comercial, vai divulgar essas ações aí do que pode, do que não pode, como pode, aí para a gente ter todas as medidas sanitárias
adequadas aí para esse momento de calma e de tranquilidade, e reforçar, né, que se cada um fizer a sua parte, a gente vai passar com mais tranquilidade por esse período. Exatamente. Até o dia 22, as regras continuam como estão aí, prevalecem os decretos. Depois do dia 22, é isso que nós falamos aqui. Nós vamos entrar, então, em entendimento, se vocês vão reunir agora com a Associação Comercial, à tarde, vão passar, eles vão ter esse final de semana, começo da semana que vem, para se adequar, para voltar no dia 23, com essas determinações que nós estamos colocando. E aí, mais uma vez, como você disse, a gente reforça, há necessidade da colaboração, porque se não houver a colaboração e a coisa descambar, medidas drásticas terão que ser tomadas, e aí sim, pode até vir a prejudicar muita gente. Nós não estamos descuidando da área da saúde, né? O foco nosso está 24 horas por dia ligado nisso, monitorando, tomando todas as medidas. Queremos também que o restante da comunidade faça parte também, mas com essa condição, de cada um fazer a sua parte. Nunca é demais lembrar todos, o vírus mata, né? E a hora que tiver um da família morto, aí você vai ver, certo? Então pense nisso, né? As outras coisas a gente vai enfrentar, podemos adiar um pouco. A parte econômica vai vir depois, nós vamos que readequar, como a gente disse. Mas agora nós temos que todo mundo fazer a sua parte, que é manter, né, as regras de higiene, de saúde, rigorosamente obedecidas, para que a gente possa, né, passar por esse período e não ter um contágio muito grande e não ter muitos casos na nossa cidade. É o que eu peço encarecidamente a todos vocês. E agradeço desde já, mais uma vez, as pessoas e a população que têm entendido e que têm colaborado com as nossas solicitações e determinações. Muito obrigado, então, pela presença, prefeito. O programa de hoje vai ficando por aqui. Nós ficamos agora na companhia do Dr. Augusto Cury e, na sequência, com a TV Brasil.